Com a intenção de encontrar rápido atalho a Deus, alguns concentram suas atenções apenas no Evangelho e se desfazem do restante da palavra, sem perceber, porém, que caminhos aparentemente fáceis são compostos por ilusão. Quem lê apenas o Evangelho não é capaz de inteiramente conhecer e absorver Jesus. Afinal, ele é a palavra que se fez carne. Mas quando ele se fez carne? Ao nascer. Apesar disso, no nascimento da sua manifestação pública, suas palavras ainda não eram conhecidas. Como então ele poderia ser palavra já ao nascer? Em qual palavra ele consistia? No Antigo Testamento. Haja vista que a palavra de Deus são as Escrituras em sua íntegra, e enquanto palavra, todas as Escrituras são Jesus. Ora, é possível conhecer uma pessoa só por seu presente, sem considerar sua história? Quem se relacionaria e confiaria em alguém cujo passado é incerto? De fato, o presente é apenas um dia da vida, à medida que o passado expressa a vida inteira, ou seja, tudo o que se é. Logo, o passado é essencial à percepção de bases, raízes, caráter, criação, qualidades, erros, defeitos e ações pretéritas, a fim de especular comportamentos futuros. Não por acaso, relacionamentos entre pessoas que se conhecem somente por seu presente tendem a deparar-se com maiores dificuldades do que entre aquelas que se conhecem completamente. Portanto, ao exprimir seu passado, o Antigo Testamento é vital ao alcance absoluto do ser de Jesus. Obviamente, o Evangelho é o principal e o mais perfeito fruto da árvore da palavra, equivalente à meta da caminhada cristã. Entretanto, o Antigo Testamento é percurso à meta, ou seja, raízes, tronco e galhos da mesma árvore. Do mesmo modo que não se conhece uma árvore sem captar suas estruturas, características e conformações, ainda que se provem seus frutos, sem a raiz do Antigo Testamento, não se viabiliza a apreensão profunda e suficiente da árvore da palavra. Pois assim como o homem avança no presente, a partir da intelecção sobre a história, o passado de Jesus oportuniza o entendimento quanto ao seu presente e quanto à plenitude da vontade divina. Abandonando-se o que no Antigo Testamento foi passageiro, confirmando-se o que nele é eterno e atingindo-se a perfeição do Evangelho por intermédio da prática dos mandamentos. A propósito, Jesus, a quem se busca no Novo Testamento, dominava as Escrituras com maestria, e seus ensinamentos e ações, bem como as cartas dos apóstolos, são repletos de referências e citações ao Antigo Testamento. Por consequência, a palavra não pode ser menoscabada em sua inteireza. Afinal, Jesus não caiu à toa no mundo e não veio do nada, mas é resultado da construção que se inicia em Adão, tendo em vista que tudo lhe foi criado, conduzido e destinado. Tudo foi criado nele, para ele e através dele. Não porventura, sua árvore genealógica é pormenorizada logo no começo do Evangelho de Mateus, e sua origem vinculada ao princípio da criação é exposta logo no primeiro capítulo de João. Por sinal, o Antigo Testamento é alicerce da própria fé cristã, que depende da crença em Jesus como Filho de Deus. Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, Filho de Deus. No entanto, como acreditar que Jesus é Filho de Deus se não se conhece a Deus? Como identificar o filho de uma determinada pessoa, por exemplo, se não se conhece a pessoa? Igualmente, como conceber Jesus como Filho de Deus se não se conhece o Pai? Não por coincidência, embora afirme crer em Jesus, a plena maioria dos cristãos não pratica o que diz acreditar e não se converte de fato, pois não conhece a Deus e tampouco conhece e acredita de verdade em Jesus. Por isso, São João é preciso ao interligar o prévio conhecimento de Deus
ao reconhecimento posterior de Jesus como Filho, quando em suas cartas ele se dirige aos pais, ou seja, aos judeus que creram em Jesus porque já conheciam a Deus, e também aos filhos, ou seja, aos pagãos que, enxergando o Pai, visualizaram Jesus. Eu lhes escrevo, pais, porque vocês conhecem aquele que existe desde o início. Eu lhes escrevo, filhos, porque vocês conheceram o Pai, e seus pecados foram perdoados através do poder do nome de Jesus. Mas apesar disso, como conhecer a Deus? Especialmente através do Antigo Testamento, que é desdenhado pela maioria. Ele é a história do Pai, e não por acaso vem antes do Novo, que é a história do Filho, fornecendo conhecimento no que se refere ao Pai, a fim de que o Filho seja reconhecido. Não se alcança a fé e não se atesta com propriedade o credo em Jesus, se não se assimila a Deus por sua biografia contida no Antigo Testamento, e se cultiva a ilusão de ser possível entender satisfatoriamente o Pai apenas através do Filho. Pois o próprio Filho diz exatamente que só é conhecido quando antes se conhece o Pai, pois eles estão umbilicalmente unidos. É por essa razão que Jesus associa com frequência sua imagem ao Pai e desmascara fariseus, autoridades e doutores da lei que presumiam conhecer a Deus. Vocês não conhecem o Pai nem a mim. Se conhecessem o Pai, vocês me conheceriam. Se Deus fosse Pai de vocês, vocês me amariam, porque reconheceriam que eu venho dele. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrai. Quem escuta o Pai vem a mim. As Escrituras me testemunham, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai. As palavras que eu digo não são minhas, mas do Pai, que permanece em mim e realiza suas obras. Por isso Deus é caminho a Jesus e Jesus é caminho a Deus, do mesmo jeito que o Antigo Testamento é caminho ao Novo e o Novo comprova o Antigo, tornando-se ambos uma só palavra, como Pai e Filho são um só. Ora, Jesus não se fez judeu apenas por força de etnia e das profecias, mas também porque seu entendimento como filho seria mais fácil entre os israelitas que, em tese, já compreendiam o Pai, ao contrário das demais nações que ainda não o conheciam. Aliás, por conta dessa perspectiva, a Igreja falha ao centralizar sua doutrinação exclusivamente na pessoa de Jesus através do Novo Testamento, dificultando assim o entendimento integral sobre a palavra e o próprio Deus, e, consequentemente, dificulta a plenitude da fé, que se torna incapaz de absorver com clareza a filiação de Jesus e produzir genuína conversão. Afinal, a fidedigna Igreja de Deus, representada pelo edifício que tem em Jesus sua pedra principal, fundamenta-se nos mandamentos e nos profetas, ou seja, no Antigo Testamento. Por outro lado, muitos se habituam à leitura bíblica a partir de roteiros prefixados, começando, por exemplo, em Mateus, saltando a Romanos, regressando a Isaías, continuando em João, retornando a Jeremias e prosseguindo assim até desistir, pois em verdade usam o planejamento como disfarce ao desinteresse. A Bíblia não é um livro de notas avulsas que por si mesmas são inábeis a construir e solidificar o ensinamento, mas é a história da criação, que progride nos feitos do povo de Deus e deságua em Jesus e nos apóstolos. E como toda história, tem começo, meio e fim, não sendo possível, por consequência lógica, captá-la ser iniciada por qualquer parte que não seja o princípio. Afinal, não se compreende Romanos, por exemplo, sem conhecer o que vem antes de Romanos, tendo em vista que as cartas apostólicas se sustentam no Evangelho e nas Escrituras em geral. Por essa razão são inconsistentes os roteiros previamente elaborados. Afinal, a palavra já possui roteiro próprio.
correspondente à disposição de seus livros, que também é fruto da inspiração divina. Ao traçar rotas particulares, o leitor se põe soberbamente acima do Espírito Santo, que sugestionou a organização bíblica, e exalta sua sabedoria particular em detrimento da sabedoria divina, determinando por conta própria o que é suficiente ao aprendizado. Ora, assim como em bons discursos não importa somente o que é dito, mas também seu modo de transmissão, ou seja, palavras usadas, sequência de ideias, colocação de frases e entonação do orador, a palavra se constitui também por sua forma de difusão, razão pela qual cada termo tem sua devida posição, cada frase sua acomodação, cada parágrafo seu motivo de ser, cada capítulo o porquê de estar ali e cada livro seu local específico, dado que essa estruturação não é acidental, mas obra do Espírito Santo, perfeito orador, que entende o necessário para que a mensagem provoque efeito. A configuração bíblica da palavra compõe a edificação do pensamento, do raciocínio e do conhecimento relativo a Deus. E todas as palavras, linhas, frases, todos os versículos, parágrafos, capítulos e livros têm sua forma e seu momento certo de atuação na mente e no espírito do leitor. A exemplo das casas, nas quais cada tijolo tem lugar apropriado, reunindo-se e organizando-se todos, para que elas existam, subsistam, façam sentido e tenham utilidade. Assim, considerando que a Igreja se assenta no Antigo Testamento, encontra em Jesus sua pedra principal e ergue-se a partir da incorporação dos fiéis em seu edifício, cada cristão deve assimilar inteira e sequencialmente a palavra conforme o arranjo bíblico, valendo-se de suas passagens e trilhas como tijolos em locais específicos, a fim de construir-se sólida e coesamente, de ser admitido como morada de Deus, membro do corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, e de ser integrado ao santuário celeste.